Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais esse estudo lindo. Chegando o Dia das Mães, hoje nós vamos fazer o estudo sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Honrai Pai e Mãe. Sejam todos muito bem-vindos nessa manhã linda de sexta-feira, um friozinho gostoso, um tempo propício para esse estudo tão importante nos dias atuais. Esse estudo que nos leva à reflexão, a analisarmos as nossas condutas, os nossos comportamentos com relação aos nossos pais, as nossas atitudes como filhos, porque muitas vezes nós analisamos os nossos filhos, mas esquecendo de que também somos filhos e de que também precisamos analisar as nossas condutas. Sejam todos muito bem-vindos. Peço a você nesse momento que feche os olhos, vá para um lugar tranquilo, sereno, onde possa se concentrar e viver realmente aqui esse momento presente. Bom dia. Respire fundo, pausadamente, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca, pedindo a Deus encarecidamente que nos dê o alento, nos dê a proteção, nos dê o conforto necessário para que possamos enfrentar todos os obstáculos que porventura surgirem. Bom dia, Lidiane, seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez conosco. Pedimos a proteção dos nossos mentores espirituais, os nossos anjos guardiães, que sempre nos acompanhem, nos induzem, nos intuem no caminho do bem, pedindo para que continuem nos orientando, nos conduzindo para que a gente tenha consciência das nossas atitudes com relação aos mais velhos, com relação aos nossos pais, com relação àqueles que precisam de nós, do nosso carinho, do nosso cuidado. Gratidão, Senhor, por mais um dia. E hoje nós vamos fazer o estudo lindo sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai pai e mãe. A população está envelhecendo, vivendo cada dia mais, por diversas razões e fatores, entre eles os cuidados médicos, com a saúde física, mental, espiritual. E pela primeira vez, morreram mais pessoas do que nasceram. Isso é um fato. Então, chegará o dia em que teremos mais idosos do que jovens. E eles, cada vez mais, necessitarão dos cuidados dos jovens das suas épocas. Isso é consequência. Então, segundo o censo, a expectativa de vida do brasileiro, que hoje é de 76 anos, em 1970, por exemplo, a expectativa de vida era de 55 anos para mulheres, 55 anos para homens, 60 anos para mulheres. Então, olha como cresceu essa expectativa de vida e como nós também teremos uma expectativa de vida maior e necessitaremos dos cuidados dos nossos filhos e daqueles mais jovens. Bom dia, Ivaneide, bom dia, Bruno, sejam todos muito bem-vindos. E nesse capítulo 14, ele nos fala da piedade filial. Como sempre, o Evangelho ele é muito atemporal. Então pensem, são ensinamentos que foram extraídos há mais de 2000 anos e que ainda hoje são muito atuais e que serão mais atuais ainda a partir da evolução da sociedade e do envelhecimento da população. E esse capítulo 10, ele nos traz a piedade filial. Bom dia, Marta, seja bem-vinda. Um dos 10 mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai é honrar pai e mãe. E quando a gente analisa os mandamentos, não matareis, não furtareis, não presteis falso testemunho, ele é o único que é positivo, ou seja, faça, honre pai e mãe. Os outros são negativos, não faça, não mata, não mate, não furte,
mas esse é positivo. Ele é o único que é positivo. E ele é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Porque não tem como amar ao próximo sem amar os nossos pais. Porque eles nos deram o dom maior que é a vida. Por mais imperfeitos que sejam, como nós somos, eles nos deram a vida. E esse mandamento, honrai, é muito maior do que o amor. É muito mais do que amar. É amor, é respeito, é atenção, é cuidado, é submissão, sujeição, subordinação, é condescendência, é aquela amabilidade, aqueles cuidados delicados, é assisti-los na necessidade, o repouso na velhice, é a solicitude, aquele cuidado atencioso que nós devemos ter e que nós queremos que nossos filhos, que as pessoas tenham conosco. Quem aqui tem os pais ainda, que tem essa possibilidade, essa dádiva de Deus que nos é concedida? Quem tem essa possibilidade, esse privilégio de poder cuidar dos seus pais? Então, esse mandamento, honrai pai e mãe, essa piedade filial, é muito mais do que o amor. É todo esse cuidado, é o supérfluo. Quando a gente fala supérfluo, é ir além, é fazer muito mais do que a nossa obrigação. É assisti-los, como eles fizeram conosco quando éramos crianças. Porque o que nós sabemos é que nessas duas fases da vida, na infância e na velhice, são as fases que nós mais precisamos de cuidado. E quando a gente é criança, como nós somos bem cuidados? Às vezes os nossos pais não têm condições financeiras adequadas, mas ainda assim amor não falta, o cuidado não falta. Como nós nascemos frágeis e nós somos bem cuidados. Então essa piedade filial é tudo isso. Esses dias eu vi um caso que eu fiquei tão triste, tão reflexiva. Uma mãe com 9 filhos, ela teve 9 filhos, está na velhice necessitando de cuidados, tem problemas mentais, precisando de cuidados dos filhos. E todos os filhos, numa audiência, discutindo, brigando, porque nenhum queria cuidar efetivamente da sua mãe. E aquilo me trouxe a reflexão. Fiquei pensando nessa mãe. Será que essa mãe, com todos esses filhos, olha, cuidar de 9 filhos, quanta abdicação, quanto carinho, quanta energia ela teve que gastar para cuidar desses 9 filhos? E esses filhos ainda crianças, será que ela contava as noites que ela passava com eles sem dormir? Assim como eles contam as noites, ela vai ficar 2 dias com você, 1 semana comigo. Esse final de semana eu não posso. E isso me veio a reflexão. Como a mãe abre mão de tudo em prol do filho e o filho não recompensa a ingratidão. A recompensa é a ingratidão. Quantas vezes essa mãe deixou de comer para dar a seus filhos? Quantas vezes ela deixou de comer, tirou da boca dela para dar para os filhos, para os 9 filhos, porque não tinham condições financeiras adequadas. E o que é que nós fazemos? O que é que a gente faz, muitas vezes, com os nossos pais? Pega aquele quartinho lá do fundo e separa para o pai e acha que aquilo é suficiente. Separa para a mãe. Descarrega todo o trabalho da casa nos pais. Quantos filhos de 40, 50 anos e que ainda recebem o prato de comida na mão, o lanchinho na mão, que não arruma nem o quarto? Porque hoje nós saímos de casa muito mais velhos do que antigamente. Antigamente a gente assumia as responsabilidades novos, hoje não. Hoje os filhos vão ficando na casa dos pais, ficando. Por quê? Porque quer esse cuidado, quer esse carinho. Mas será que haverá esse cuidado com os pais quando eles precisarem? Quantas vezes com os nossos filhos a gente terceiriza a responsabilidade? Delega a responsabilidade para os avós?
Sai para a festa, deixa com os avós. Vai trabalhar, deixa com os avós. E acha que é responsabilidade deles. Mas não é. Não é responsabilidade. Responsabilidade é dos pais. Então, quantas vezes nós fazemos isso com os nossos pais? Não temos o cuidado necessário, não temos o carinho necessário com os nossos pais, aqueles que nos deram a vida. E honrar, quando a gente fala, analisa esse mandamento positivo maior, honrar pai e mãe, honrar significa exaltar, elevar às alturas, pagar uma dívida que ela é impagável. É impagável as noites de sono, as privações que os pais têm em benefício dos filhos, de nós filhos. É muito mais amplo esse mandamento. A gente tem que entregar o que tem de melhor para eles em forma de gratidão. Gratidão principalmente porque eles nos deram a vida. Não são perfeitos assim como nós não somos, mas eles dão o que têm. Eles dão o melhor que têm de si. E a gente tem que entender isso. A gente tem que entender, ainda mais aqui nós que estudamos a doutrina espírita, que nós nascemos exatamente onde deveríamos nascer. Exatamente. Temos os pais que deveríamos ter, a família que devemos ter. Então nada é por acaso. Então se às vezes tem algum problema de relacionamento com os pais, com o pai, com a mãe, nada é por acaso. Devemos passar por isso e devemos ser resilientes, tirar proveito disso, não nos fazermos de vítima, ficar com mimimi, jogando a culpa no pai por alguma frustração, por algum ressentimento, não ficar guardando esse ressentimento, esse rancor. Esses são sentimentos que nos causam doenças físicas, psicológicas. Então a gente deve extrair todos os ensinamentos de todos os acontecimentos que passamos durante a nossa vida. E essa piedade filial, ela deve se estender àqueles que fazem às vezes dos nossos pais. Quem aqui foi cuidado pela avó, foi cuidado por uma madrasta, por um padrasto, e muitas vezes teve aquele carinho de um pai biológico, de uma mãe biológica, às vezes até mais. Quem? Fala aqui. Sim, eu fui cuidado. Então esse honrar pai e mãe, ele se estende a essas pessoas, porque essas pessoas ainda mais precisam desse carinho, porque elas fizeram isso espontaneamente, sem a obrigação, aquela obrigação de pai e mãe. Elas fizeram porque quiseram, elas escolheram cuidar. Então, ainda mais precisam ser respeitadas, cuidadas, exaltadas, com hierarquia, com respeito, com dedicação. Porque tem o estudioso, o criador das constelações familiares, Bert Helling, ele explicando essa criação, como que ele criou essa doutrina que é tão propagada hoje no mundo, tão conhecido. Ele falou que ele foi para a Índia e ficou impressionado como que, apesar da pobreza, da escassez financeira de provimentos mesmo, de comida, eles viviam em harmonia. E ele começou a analisar aquilo e verificou que isso se devia a 2 fatores. A hierarquia, porque aquelas pessoas, eles têm um respeito muito grande pelos mais velhos. Dentro de um clã, dentro de uma família, há um respeito muito grande, porque aquelas pessoas têm experiência de sobra para passar. São ensinamentos que eles têm para nos passar. E quantas vezes a gente menospreza quando alguém mais velho do que a gente vai contar algo, vai expressar as opiniões, vai nos orientar, a gente nem quer ouvir. E o outro fator também que traz essa harmonia familiar é o respeito. Esse respeito pelos mais velhos, porque eles transmitem as suas experiências, o seu caráter, as suas atitudes através dos exemplos. Então a gente tem que respeitar
A gente deve respeito aos mais velhos. E essa educação rígida que a gente recebeu antigamente, ela não foi de todo errada. Porque se a gente está aqui ouvindo essa doutrina, esses ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo, é porque nossos pais nos ensinaram. E hoje se dá uma liberdade muito grande para os filhos. E eles não têm a maturidade suficiente para saber o que é certo e o que é errado. Substituiu maternidade por paternidade por amizade. Tem que ter amizade? Tem que ter uma relação fraterna, mas há uma hierarquia, tem que haver uma hierarquia, um respeito com os nossos pais. Mas você deve estar se perguntando, mas Nívia, até meu pai ausente que me abandonou, que eu sinto aquele ressentimento, aquela dor, eu tenho que respeitar? Eu tenho que honrar esse pai? E eu digo que sim. E eu te dou 3 motivos para respeitar esse pai, essa mãe ausente. Primeiro, é porque eles nos deram a vida. Eles nos deram o bem maior que nós temos. Eles nos possibilitaram, através da reencarnação, uma nova oportunidade de estarmos aqui e de evoluirmos. Segundo, porque eles nos dão exemplo com essa conduta de como não ser, de quebrar esse ciclo vicioso que passa de geração em geração, de indiferença, de menosprezo. Então, esse ciclo que o seu pai ou sua mãe fez com você, de às vezes abandonar, de não te dar o carinho, de não te dar o cuidado, quebre esse ciclo daqui para frente. Dê em troca amor. Primeiro, mudando o pensamento, o foco. Ao invés de ficar pensando, guardando, remoendo esse sentimento de rancor, esse ressentimento no coração, troque pela oração em favor daquela pessoa que não soube aproveitar a oportunidade e cuidar de você naquele momento. Mude o pensamento. Troque a oração para tirar esse rancor do seu coração e colocar no lugar gratidão por ele ter ofertado a você, ter possibilitado o direito à vida. E terceiro, porque não cabe a nós julgar as outras pessoas. Cada um dá o que tem. Às vezes ele não recebeu o carinho do pai e aquilo é o que ele conhece, é o que ele aprendeu, é o que ele sabe. E na ignorância, não aproveitando a oportunidade da evolução, passou aquilo para frente. Então não cabe a nós julgá-lo. Tudo é a lei de ação e reação, causa e efeito. Tudo tem um porquê e tudo tem consequência. Não cabe a nós julgar o outro. Cabe a nós estarmos com a consciência tranquila e aproveitarmos essa oportunidade e ressignificarmos esse acontecimento da nossa vida e não projetarmos isso para frente. Sermos diferentes com os nossos filhos e não passarmos isso para as próximas gerações. Um outro ponto importante que eu gostaria de falar aqui hoje é sobre a alienação parental. Hoje eu vejo, você já ouviu falar aqui de alienação parental? Isso é muito comum porque há uma grande quantidade de pessoas, de mães, por exemplo, que são mães solteiras, que não têm o apoio do pai da criança. E vice-versa também, tem muitos pais que cuidam dos filhos sozinhos. E às vezes eles projetam nos filhos aquela frustração com relação, aquela expectativa que tinham de cuidar juntos dos filhos. E começam a falar do outro, denegrir a imagem para o filho, separar o filho ou do pai ou da mãe, vice-versa, implantando na mente daquela criança a imagem negativa do outro genitor. E sem imaginar como isso é prejudicial para aquela criança, como isso gera consequências para a vida inteira, para uma vida inteira. Então, muitas vezes, a raiva que ele ressente como homem, como mulher, do outro,
ele projeta no filho, não imaginando que aquilo gera consequências muito graves para o filho, para o futuro adulto que ele se tornará. Às vezes é muito sutil, às vezes não fala tão expressamente mal do outro, mas fala com... Às vezes vai aos poucos denegrindo a imagem. Seu pai não presta, sua mãe é uma vagabunda, usa muitas vezes palavras fortes. E aquilo vai entrando na mente dos filhos, vai afastando os pais. E a gente tem que ter a consciência de que a gente é metade pai, metade mãe. Metade pai e metade mãe. Então a gente precisa dos dois. Mas tendo a certeza de que cada um dá o que tem, respeitando essas limitações de cada um. Então você que tem o pai do seu filho, a mãe, separado, não faça isso em benefício do seu filho. Se você não puder falar, isso mesmo, Marta, proíbe de ver, proíbe de ter contato, e aí vai se afastando cada dia mais da presença. E a presença tanto paterna quanto materna são diferentes para a evolução, para o crescimento das crianças, dos adolescentes. Então a gente precisa, é claro que é difícil, muitas vezes a gente fica magoado com o outro, com as atitudes, com a indiferença, mas a gente precisa pensar nos filhos, nesse desenvolvimento psicológico que vai acontecer com o filho, do adulto que ele se tornará e da importância da presença, mesmo que não diária, de ambos os pais na criação dos filhos. Então tudo isso é muito importante quando a gente analisa esse mandamento: honrai pai e mãe. Esse mandamento, porque a vida é um suspiro. E essa pandemia, isso, Marta, criança é a que mais sofre. E a gente às vezes não tem a noção de como isso influencia no caráter, na conduta, como ele vai agir com os filhos dele futuramente. Então isso tudo é muito importante. Obrigada, Lidiane, que bom que você gosta dos nossos estudos. Então a vida, ela é um suspiro. Essa pandemia nos mostrou isso, que tudo passa tão rapidamente que hoje a gente se sente vital, a gente se sente completo, independente, e que amanhã a gente acorda precisando das outras pessoas. Às vezes nem precisa ficar idoso para precisar das outras pessoas, para necessitar das outras pessoas. Então a gente recebe o que a gente dá. Então é preciso analisar como a gente quer receber. Como que a gente quer ser cuidado? Será que nós estamos plantando essa semente? Porque a gente colhe o que a gente planta. Será que eu estou cuidando dos meus pais? Será qual exemplo que eu estou dando para os meus filhos? Será que eu respeito os meus pais? Ou será que eu desrespeito os meus pais na frente dos meus filhos? Xingo, falar, mas é muito chato, é muito aborrecido. Pense, analise qual que é a sua conduta com relação aos seus pais. Será que a gente está cumprindo esse dever maior, esse mandamento positivo que foi nos deixado? Que passa, quais são os ensinamentos que eu estou deixando para o meu filho? Porque a gente tem que pensar que não existe dor maior do que o arrependimento. E nem inferno maior tão denso quanto o remorso. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Abrace se você mora na mesma casa. Beije. Dê aquele cuidado, aquele carinho. Fala te amo. Coloca no colo. Ame. Honre. Dê aquela amabilidade. Faça o supérfluo, que é ir além. Não é só o básico, não é um prato de comida, é ir além. E Paulo o apóstolo, nos deixou esse aprendizado, esse ensinamento. Aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar os seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus.
Então, como eu disse, o nosso lar é uma escola. Nós nascemos onde devemos nascer. Não existe acaso. Então, nós precisamos aprender a respeitar as diferenças, principalmente dentro da nossa família. Nós, como filhos, respeitar os nossos pais. Nós, como filhos, respeitar os mais velhos. Porque nós vamos envelhecer. E nós queremos cuidado. Nós queremos atenção. Então, nós precisamos dar essa atenção. Então, tudo isso é muito importante. E a ingratidão é muito triste. Muito triste. Então, a gente precisa refletir, repensar as nossas atitudes e dar amor àqueles que nos deram tudo. Nos deram a vida, nos deram o carinho, tiveram suas privações. Então, muito obrigada, Fernanda. Que bom que você gosta, eu fico feliz. Então, nesse momento em que domingo é o Dia das Mães, claro que todos os dias nós precisamos exaltá-los. Nós precisamos cuidar. Mas ainda mais nesse momento, agradecemos pelo privilégio. Pelo privilégio de termos nossos pais. Nem todos têm esse privilégio. Nem todos tiveram a oportunidade de crescer com a mãe, com o pai presente. Então, nós que temos isso, a gente precisa agradecer. A gente precisa cuidar. A gente precisa retribuir com gratidão, com carinho, tudo isso. Então, refletando, nós precisamos nesse momento refletir. E eu convido você a refletir. O que você pode fazer mais em favor dos seus pais? O que você pode melhorar a partir de hoje? O que você pode fazer de supérfluo para sua mãe e para o seu pai? Você que teve o pai ausente, procure a partir de agora incluí-lo nas suas orações, para que ele tenha consciência de que ele fez algo de errado, mas sem julgá-lo, porque isso, Sueli, é o que eu tô falando agora. O pai é arrogante, às vezes a pessoa é orgulhosa, guarda ressentimento, mas cabe a nós modificarmos a nós mesmos. A gente muitas vezes quer mudar o outro, às vezes a gente quer que a outra pessoa seja como nós, mas cada um está num estágio evolutivo diferente. Ele às vezes não tem essa consciência, às vezes ele vai precisar de outra encarnação para se conscientizar da importância da paternidade, porque ele perdeu essa oportunidade de exercer a efetiva paternidade. Mas faça a sua parte, tenha consciência tranquila que você não guardou rancor, que você não guardou ressentimento e que você não propagou essa ingratidão e esse ressentimento para as outras gerações. Quebre esse ciclo, não passe esse ciclo adiante. Passe amor, seja perdão, exercite o perdão, porque o maior beneficiado do perdão é aquele que perdoa, o maior beneficiado. E o maior prejudicado daquele que guarda ressentimento, rancor, é ele mesmo, é a própria pessoa, com doenças físicas, mentais, espirituais, tudo isso gera consequências muito danosas para nós mesmas. Então, eu convido você a refletir. Qual que é a sua conduta hoje com os seus pais? Com o seu pai? Com a sua mãe? E o que você pode fazer para melhorar, para evoluir? Como pessoa, como ser humano, como espírito em evolução constante.
Qual conduta você vai tomar a partir de hoje? Você vai pegar o telefone e ligar para sua mãe e falar: mãe, eu te amo. Mãe, obrigada por você ter cuidado de mim tantas noites em claro. Agradeça. Agradeça o seu pai por, apesar dele não ter conseguido dar o que você acha que merecia, mas ele deu o que ele tinha, o que ele podia dar naquele momento. Então, agradecendo mais uma vez pela oportunidade de tantos ensinamentos no único mandamento deixado para nós, para nossa reflexão, para o nosso aprendizado. Agradecendo mais uma vez por você estar aqui, por você, com essa energia boa, nos envolver. Imagine agora Jesus impondo as mãos sobre a sua cabeça e das mãos dele sai um raio de luz que vai irradiando, vai clareando os seus pensamentos, tirando o rancor do seu coração, tirando essa raiva, esse ressentimento, esse sentimento de frustração, de ódio que deve ser retirado dos nossos corações, para que a gente passe o sentimento de bondade, de amor, de cuidado, de carinho com todas as outras pessoas, mas principalmente com os nossos pais que nos deram a vida. Que assim seja, que vocês tenham um excelente final de semana e aproveitem domingo, retribuindo o amor que nos foi concedido pelas nossas mães.